Gente, agora vamos falar da saúde de um órgão fundamental do nosso corpo, tá? Ele é o primeiro órgão a ser formado no nosso corpo, tem funções vitais e também é sede das nossas emoções. Eu tô falando, claro, do nosso coração. E é o que a gente vai tratar no programa de hoje, o quão é prejudicial o álcool, a associação do álcool para o nosso coração, para a saúde do nosso coração. Porque olha só, muitos estudos estão comprovando que o consumo excessivo da bebida pode levar, ao longo do tempo, à insuficiência cardíaca e aumentar o risco de infarto. Porém, agora, uma pesquisa recente mostra que o consumo exagerado pode provocar arritmia cardíaca. Isso vale, inclusive, para quem já parou de beber. O trabalho, publicado em outubro em uma revista acadêmica internacional, aponta que mais de 5% dos participantes apresentaram alterações preocupantes aí no ritmo cardíaco, principalmente durante a fase de recuperação, ou seja, quando os efeitos do álcool continuam sendo processados pelo nosso corpo. E hoje, no Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas, a gente convidou para uma conversa o médico cardiologista Leonardo Martins Pires, da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela tua participação ao vivo aqui com a gente no Conexão RS. Doutor, esse estudo que eu acabei de mencionar, né, ele deixa claro que os efeitos do álcool não são positivos para o nosso corpo, e principalmente quando a gente fala, lógico, de um consumo exacerbado, exagerado e contínuo. Mas o que eu quero lhe perguntar, doutor, isso acende uma preocupação ainda maior para vocês, uma vez que a gente sabe que tem muitos jovens começando a beber cada vez mais cedo, em uma quantidade cada vez maior. Isso preocupa ainda mais nessa faixa etária da nossa população? Boa tarde. Eu gostaria então de agradecer o convite, né, a essa entrevista. Interessante esse assunto. O álcool é uma coisa muito comentada, né, no dia a dia do consultório, principalmente em relação à saúde cardiovascular. Basicamente, né, o uso do álcool excessivo é sabido que causa muitos malefícios, principalmente quando utilizado em curto espaço de tempo. A Organização Mundial da Saúde nos recomenda o uso de no máximo 14 doses de álcool durante a semana. Tá? O que seria mais ou menos isso aí? Uma dose seria o quê? Cerca de uma lata de cerveja, ou então uma pequena taça de vinho, ou então uma dose pequena de destilados. Esse trabalho se refere ao uso muito intenso do álcool, né? Como os americanos falam, assim, em doses muito excessivas. Foi um trabalho bem executado, no qual pegaram cerca de 200 pessoas, deram uma dose grande de álcool e monitorizaram o ritmo cardíaco. E viram que não só no uso agudo, nas primeiras 6, 12 horas, mas também 24, 48 horas após, existe algum reflexo nos batimentos cardíacos, né, onde poderiam aparecer arritmias cardíacas, tanto arritmias que aumentam a frequência, que seriam taquicardias, quanto arritmias que baixam o batimento, que são as bradicardias. Então, realmente, o uso de muito volume de álcool em um determinado momento poderia causar efeitos de arritmias cardíacas importantes. Perfeito. Doutor, explica pra gente qual é essa relação do consumo do álcool, né, presente na bebida alcoólica, qual o efeito que esse álcool tem no nosso corpo. Você falou a consequência é esse batimento mais acelerado, né? Mas por que o álcool tem essa capacidade de influenciar tanto e ser tão prejudicial para a saúde do nosso corpo, especialmente para a saúde do coração? Bom, basicamente são dois efeitos. Um efeito direto na própria célula do músculo cardíaco, né? O álcool, em doses elevadas, continuadamente, ele é cardiotóxico, ele mata as células cardíacas, tá? Esse é um efeito bem conhecido em indivíduos que tomam grandes cargas de álcool diário, né? O uso do álcool em si também pode aumentar ou alterar o que a gente chama de tônus do sistema nervoso simpático-parasimpático, nosso sistema nervoso autônomo.
Muitas funções do nosso organismo são realizadas por esse sistema nervoso. Ele faz as coisas que a gente não pensa, né? Ele é responsável pelo batimento cardíaco, pelo funcionamento dos intestinos, pelo funcionamento de diversas glândulas. Então, um sistema nervoso que nós não controlamos, ele é autônomo pelo nome. E ele tem tanta função de aumentar as coisas a acontecer, o intestino funciona mais, a gente tem um suor maior se faz muito calor, ou então faz a gente respirar mais se a gente precisa de mais oxigênio, né, involuntariamente, ou também o contrário, faz o coração bater mais lento, faz a gente respirar mais lento, faz o intestino ser mais lento. Tá? E quando se toma muito álcool, o sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, o que acelera o organismo, acelera também o coração, podendo despertar determinadas arritmias. Né? Então, o álcool tem esse efeito não só, então, sobre o próprio músculo cardíaco, o miócito, né, causando a morte dele, um efeito cardiotóxico, como também pode acelerar ou desacelerar, dependendo da fase do uso do álcool, o próprio batimento cardíaco. Isso causa, doutor, uma preocupação especialmente para quem já tem uma predisposição ou tem um histórico familiar, né? Imagino eu, de doenças cardíacas. Com certeza. Além dessa recomendação, doutor, de não exceder, né? Que isso acho que vale para qualquer pessoa, inclusive para quem não tem nenhum tipo de problema cardíaco. Mas além dessa recomendação de maneirar ali no consumo da bebida, que outras orientações gerais o senhor daria para a população para prevenir aí problemas como arritmias, morte súbita e outras questões aí, para cuidar bem desse órgão tão importante? O que o pessoal precisa saber para cuidar direitinho do coração? Basicamente, uma vida saudável. É um termo bem genérico dizer, né? Uma vida saudável. O que é isso? Atividade física regular, alimentação com pouco sal, a tentativa de se alimentar com alimentos não processados, ou o mínimo possível, mais alimentos naturais, não no sentido, vou dizer assim, no natureba, mas comidas frescas, alimentos feitos na hora, tá? E cuidados com a saúde com o seu médico, fazer revisões com frequência para ver a pressão, exame de sangue para ver o colesterol, para ver o diabetes, tá? Exercícios físicos com regularidade. Tudo isso leva a uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Não só as arritmias em si, mas a hipertensão, né? Pressão alta, o diabetes, o colesterol e outras doenças cardiovasculares, como o próprio derrame e a má circulação dos membros inferiores. Isso aí também ajuda na manutenção de uma vida não só saudável em si, para se viver, para se ter, mas também evita, né, doenças cardiovasculares importantes. Tá certo, doutor Leonardo, cardiologista, muito obrigada pela tua participação ao vivo aqui com a gente, trazendo informações importantes, né? Quando a gente fala de coração, o pessoal precisa ficar atento, precisa cuidar direitinho, né, doutor? Com certeza. Lembrando, como colocaste, hoje é o dia 12 de novembro, eu sou arritmologista e a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíacas colocou essa data como a data da prevenção da morte súbita, né, as mortes causadas por arritmias cardíacas. Então, aqueles que têm doenças cardiovasculares ou até não têm, tem que fazer uma revisão pelo menos anual com o seu médico, avaliar todos esses itens que eu havia falado, para ter uma vida maior, saudável e com qualidade, né? Porque com também certeza. A gente... isso é muito importante. Essa visita previne muita coisa também, né? O pessoal muitas vezes tem medo de buscar problema, como se diz, mas na verdade isso é um grande bobagem, preconceito, porque quando a pessoa sabe, ainda mais com antecedência, né, doutora, ela consegue tratar e prevenir algo pior. Muito obrigada e parabéns a vocês pelo importante trabalho junto à população e à nossa sociedade, doutor. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Obrigado, sucesso ao programa. Muito bom estar aí. Obrigada, a gente que agradece.